Bom, galera, vamos falar agora da parte do princípio fundamental da contagem. Alguns livros chamam isso aqui de princípio multiplicativo. O que é o PFC, né? Vou botar essa sigla para facilitar. O PFC é você pegar as possibilidades de um problema e multiplicar. Como assim, Wanderlan? Exemplo. Você tem um restaurante que ele tem 2 tipos de saladas, 4 tipos de carne, 2 tipos de arroz e 3 tipos de feijão. Aí o camarada fala assim: de quantas maneiras nós podemos formar uma refeição? Então, como eu falei, nós vamos explicar as possibilidades. Você tem 2 possibilidades de salada, 4 de carne, 2 de arroz e 3 de feijão. Ao multiplicar isso aqui, nós estamos aplicando o PFC e encontrando o total de refeições que nós podemos montar. Então vamos dar um exemplo aqui. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 3, 6. Então eu tenho 48 tipos de refeições. Então isso é o PFC. Uma das questões que mais aparece em questões de prova é o que se reporta sobre algarismos. A matemática, o sistema decimal é pautado de 0 até 9. Então, quando eu falo em algarismos, eu estou falando desses camaradas aqui, desses símbolos. Quando eu falo de número, e logo eu vou te antecipar que número é diferente de algarismo. Repare que quando eu tenho o número 27, eu estou pegando o algarismo 2 e estou pegando o algarismo 7. Então, ao pegar combinações, né? Combinações não, ao pegar arranjos dos algarismos, eu formo um número. Uma coisa muito importante, IPC, importante pra caramba. Jamais inicia número com 0. Ou seja, quando eu tenho 0,24, eu não tenho 3 algarismos, eu tenho apenas 2. Jamais inicia número com 0. Wanderlan, se eu estiver diante de uma questão que fala de senha, um código, alguma coisa de segurança, se o exercício não falar nada, inicie com 0. Então, número não pode iniciar com 0. Então, estamos aí. Então vamos fazer um exemplo aqui. Começamos a trabalhar com PFC. Aqui eu tenho uma bandeira com essas 4 listras, que eu chamei de faixas. E ele fala, 2 faixas coladas, né? Coladas é a mesma coisa que vizinhas, não podem ter a mesma cor. Aí ele falou quais as cores que nós temos disponíveis: azul, roxo e vermelho. Um total de 3 cores. Como eu falei anteriormente, quando aplicamos o PFC, nós estamos multiplicando possibilidades. Nós não estamos multiplicando quantidades, sim possibilidades de uma determinada coisa acontecer. Tranquilo? Então vamos lá. Então aqui, 2 faixas coladas não podem ter a mesma cor. Sempre que você for fazer um exercício de análise combinatória, você tem que dar total atenção para a restrição do exercício. É por ali que você vai iniciar. Então vamos lá. Vou começar de cima para baixo. Wanderlan, poderia começar de baixo para cima? Sim. Por quê? Porque o princípio fundamental da contagem, ele é representado pela multiplicação e não ia alterar a ordem, né? Então vou começar de cima para baixo. Então aqui eu tenho 3 possibilidades. Vou botar
E dessas possibilidades, vou dar um exemplo, eu vou falar que eu comecei a pintar aqui de roxo. Se eu não posso ter faixas vizinhas coladas com a mesma cor, essa faixa de baixo eu só vou ter duas possibilidades. Quais seriam as possibilidades? Vou botar aqui fora. Seria o azul ou o vermelho. Aí eu vou escolher como se eu estivesse trabalhando com vermelho. Então essa terceira faixa ainda seria duas possibilidades. Por quê? Ela só não poderia ser vermelha, mas ela poderia ser azul e o rosa lá de cima, porque ele fala só em apenas coladas. Aqui não está colado com a de cima. Vou botar que aqui foi um azul. E por fim, aqui também tem duas possibilidades, que seria o roxo ou o vermelho. Ao dispor essas possibilidades nas faixas, nós vamos aplicar o PFC. 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Que daria 3 vezes 8, que daria 24. Então, teria 24 combinações ali de pintura daquela bandeira. Beleza? Vamos embora. Como eu falei anteriormente, nós temos muitos exercícios de algarismo. Então, aqui a gente vai exercitar muita coisa. Então, vamos lá. Considere os algarismos 0, 1, 2, 4, 5, 6. Não peguei todos, peguei 6 algarismos. Quantos são os números naturais? Essa pergunta aqui, que eu vou destacar em vermelho, ela vai ser para cada alternativa aqui, né? Vamos fazer a letra A. A letra A fala: quantos números naturais de 3 algarismos? Primeiro vamos fazer como se fosse um dispositivo com 3 espaços, né? Fala 3 algarismos. Aqui, nesse dispositivo, nós vamos colocar as possibilidades. Então, eu tenho 6 camaradas, eu tenho 6 possibilidades no meu enunciado. Só que eu falei anteriormente que não pode iniciar com 0. Então, aqui, nesse camarada aqui, não pode colocar o 0. Então aqui eu não vou ter 6 possibilidades, eu vou ter apenas 5 possibilidades. A partir do segundo em diante, eu vou ter as outras possibilidades, que seriam um total de 6. Então aqui pode entrar 6, mas por quê? Daqui para cá pode 0. E daqui para cá, que também é 6. Aplicando o princípio multiplicativo, 6 vezes 6 vezes 5. Que vai dar 5 vezes 6, 30. 30 vezes 6, 180 números naturais com 3 algarismos. Beleza? Agora vamos ver a letra B. A letra B aparece uma palavra. Em vários exercícios ela aparece algarismos distintos. O que? Quando a gente fez a letra A, nós consideramos 180 números de 3 algarismos. Então, por exemplo, aqui na letra A está o número 444. Observe-se que na letra A eu não falei que não podia algarismos distintos. Então pegou todo mundo. Na letra B são 4 algarismos. Então vão ser quantos espaços? 1, 2, 3, 4. Só que tem que ser distintos. O início é o mesmo. Não pode 0. Então aqui eu vou ter 5 possibilidades, que é do 1 até o 6. Lembrando que aqui a gente está botando as possibilidades. Só que a partir do momento que eu venho para cá, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou fingir que aqui entrou o algarismo número 2. Se aqui entrou o algarismo número 2, ele não pode ser mais escolhido. Mas daqui para cá, até o infinito, eu posso colocar o 0. Então eu tenho
se o 2 já entrou aqui, eu tenho 1, o 0, o 4, 5 e 6. Então aqui novamente eu tenho 5 possibilidades. Beleza? Então vou fingir que aqui entrou o 0. Então eu já tenho aqui o 2 e o 0. Já entrou 4. Por quê? Vão sobrar 1, o 4, 5 e 6. Então aqui vai ser 4 e aqui vai ser 3. Então você tem que tomar cuidado aqui no início, porque se você ficar com essa ideia de fazer a subtração de uma unidade, você botaria aqui 5 possibilidades, aqui 4, e erraria. A partir daqui, que pode entrar o 0, eu fui decrescendo. 5 possibilidades, 4 possibilidades, 3 possibilidades. Aí a gente vai multiplicar. 5 vezes 5, 25. 4 vezes 6, 12. 4 vezes 3, 12. Beleza? Então aqui vai dar um total de 300. 300 números de 4 algarismos distintos. Beleza? Qualquer coisa é só voltar aí. Agora vamos lá. Ímpares de 4 algarismos distintos. Quem determina se um número é par ou ímpar é o algarismo da unidade. Então, vamos botar lá os nossos 4 espaços, né? 4 algarismos. Então, se ele fala que o camarada é ímpar, é a unidade que determina se o cara é ímpar e o cara é par. Então, se tem um número enorme, o que você vai olhar para ser par ou ímpar é a unidade, é o algarismo da unidade. Então, vamos começar pela restrição, vamos começar por aqui. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, quais são ímpares? O 1, o 5, o 1 e o 5. Só tenho esses, né? O 0 é par, o 2 é par, o 4 é par e o 6 é par. Beleza. Então, aqui, à minha disposição, eu tenho 2 possibilidades. Só posso entrar aqui o 1 ou o 5. Beleza? Show. Agora vamos para o início. Aqui no início, você não pode colocar quem? O 0, né? Vou colocar aqui umas quantidades. 0, 1, 2, 4, 5 e 6. Aqui no início, não pode entrar o 0. E eu vou fingir que eu escolhi aqui o número 1 para entrar na unidade. Então, tem quantas possibilidades ainda aqui disponível? Aqui eu vou ter 4. Excluindo o 0 no início e excluindo o nosso 1 como exemplo. Agora, vamos ver para esse camarada aqui. Pode entrar o 0. Pode entrar o 2, beleza? Pode entrar o 4 e o 5. Por quê? Porque aqui não podia entrar o 0. Daqui para cá pode entrar o 0. Então, aqui eu fingi que o 1 foi escolhido. E aqui eu fingi que foi, sei lá, fingi que foi o 6. Repare que eu ainda tenho o 0, o 2, o 4 e o 5. O 1 eu já excluí aqui, o 6 eu já excluí aqui. O 0 pode entrar aqui, então aqui eu tenho 4 possibilidades. Vou riscar uma, vou riscar o 2, então agora aqui eu tenho 3. Repare que é bem detalhado, né? Você tem que ter bem cuidado aí. Então, vamos ter 4 vezes 4 vezes 3 vezes 2, que é 16 vezes 8, que é 8 vezes 6, 48 vai 4, 128. Beleza? Tranquilo? Então, essas questãozinhas elas sempre estão aparecendo aí no nosso hall de exercícios.